Bom dia, irmãos. Eu peço a vossa atenção para alguns anúncios que vos vou transmitir. Hoje, a reunião de rebentos e de tições será às 16 horas na Igreja do Caniço. Portanto, os rebentos e os tições terão a sua reunião semanal, mas desta vez na reunião do Caniço às 16 horas. Quem tem farda deverá vesti-la para usar nesta reunião. Os irmãos que irão participar no retiro espiritual que irá decorrer no próximo fim de semana deverão estar no dia 5, o primeiro dia do retiro, às 10 horas no local combinado, na Fajã Alta. No dia 27 de outubro teremos uma cerimónia de Santa Ceia. Façamos então a nossa preparação pessoal para este dia. Obrigada. Senhor nosso Deus, o nosso bom Pai, como nós acabamos de cantar, Senhor, que a Tua presença possa se fazer sentir neste lugar, Senhor. Que os nossos corações possam estar, Senhor, abertos à mensagem, que os Teus santos anjos possam estar sentados ao nosso lado, para que possamos compreendê-la, Senhor, e apenas também praticar na nossa vida. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e a todos aqueles que estão-nos a ver através da internet e desejamos a todos vós um sábado leitoso no Senhor. E agora vamos entoar ao Senhor, através do cântico 237, junto ao bondoso Deus. Ai, desculpem, irmão, enganei-me no número 273. Mas contra a dor
Peço agora a todos os irmãos que possam, a favor de se ajoelharem para orarmos. Graças, Senhor, por nos dares a certeza, Senhor, em todo o lado por onde nós olhamos, que podemos confiar em Ti. Na grandiosa natureza, Senhor, à nossa volta, que Tu criaste, e de que, apesar de 6.000 anos de pecado, Senhor, Tu ainda cuidas. Obrigado, Senhor, por podermos olhar para ela como um livro aberto, Senhor, de confiança em Ti, de que não há nada ao acaso, Senhor, és Tu que tudo diriges, Senhor, és Tu que tudo planeaste, e és Tu também que nos deste o plano da salvação para aqueles que queremos aceitá-lo. Vem agora, Senhor, aceitar o nosso louvor também, humilde, e que, Senhor, possas encher no nosso coração, na medida, Senhor, do Teu Espírito, que nós precisamos depois de uma semana de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, agora através dos nossos dízimos e ofertas, começando pelas crianças. Querido e bondoso Pai, mais uma vez agradecemos por seres tão bondoso connosco, termos a atitude e a oportunidade de trazermos novamente os dízimos e as ofertas à Tua casa. Senhor, mais obrigado, muito obrigado por estas bênçãos e continua a lembrar-te de nós, é o que pedimos em Teu nome. Amém.
João Pedro, sente-se aí. Olha, senta-te aqui no chão. David. Bom dia, meninas. Hoje nós temos poucos meninos aqui, faltam-nos meninos aqui. Devem ter ficado nos seus banquinhos ao lado dos seus papás. Hoje o Marco vai-vos contar uma história que fala-nos sobre um segredo. Havia um menino que se chamava Manuel e ele, quando acordou de manhã, espreguiçou-se, esfregou os olhos, é o que nós fazemos quase todas as vezes, não é? Quando acordamos, espreguiçamos, esfregamos os olhos e ele levantou-se, abriu a janela do seu quarto e deu bom dia para os passarinhos que já há muito tempo estavam a cantar para ele acordar, mas ele ainda não tinha acordado. E então ele abriu a janela e cumprimentou aqueles passarinhos todos que estavam a cantar já para ele. E ele ouviu uma voz que o chamou, era a mamã. Manuel, anda a tomar o pequeno almoço. Ele então foi a correr para a cozinha e quando chegou à cozinha havia uma mesa farta de comida. E lá estava uma coisa que ele gostava bastante em cima da mesa. Era um pão que tinha sementes de sésamo, tinha nozes, e ele quando começou a comer aquele pão, ele, que pão tão gostoso! E ele lembrou-se, quando acabar de comer, vou agradecer à minha mamã por este pão tão gostoso que ela fez para mim. E assim foi. Acabou de comer, foi ao pé da mamã, abraçou a mamã e disse, mamã, obrigado pelo pãozinho que tu me fizeste hoje de manhã. E a mamã disse, não fui eu quem fez o pão, fui o padeiro, é ele que tu deves agradecer. Então ele pensou, bem, então vou agradecer ao padeiro por aquele pão tão maravilhoso que ele fez. E assim foi, ele foi até à padaria, chamou o padeiro e disse, senhor padeiro, muito obrigado por aquele pãozinho que o senhor me fez, estava tão maravilhoso. E o padeiro disse, fui eu que fiz o pão, mas sem o cereal, sem o trigo, eu não conseguiria fazer aquele pão. Então o Manuel começou a pensar, já agradeci à mamã, já agradeci ao padeiro, agora tenho que agradecer ao cereal. Então ele foi até ao campo e viu lá um campo cheio de trigo a brilhar, douradinho. Então ele olhou para aquele trigo todo e disse, trigo, muito obrigado por vocês proporcionarem aquele pão tão maravilhoso que eu comi hoje de manhã. E o trigo olhou para ele e disse, não agradeças a mim, tens que agradecer ao lavrador, porque sem ele eu não crescia. Eu não estava na terra e não podia crescer. E ele foi depressa até ao senhor agricultor e agradeceu ao agricultor por aquele pão que ele tinha comido de manhã. E o agricultor disse, não deves agradecer a mim, deves agradecer à chuva. À chuva? Sim, porque foi a chuva que fez com que ele crescesse. E então ele esperou que chovesse. Então quando começou a chover, ele debaixo do seu guarda-sol olhou para cima e disse, chuva maravilhosa, obrigado por teres feito com que o trigo crescesse para que eu pudesse comer aquele pão tão bom. E a chuva olhou para ele e disse, não agradeças a mim, agradece ao sol, porque o sol é que lhe deu força à terra para que ele cresça e pudesse amadurecer, para ser apanhado para fazer o teu pão. Ele olhou para o sol depois da chuva passar e disse, sol, eu quero-te agradecer, porque tu deste forças e amadureceste aquele trigo. E o sol disse para o Manuel, Manuel, não tens que agradecer a mim, tens que agradecer a Deus, porque foi Ele que proporcionou tudo isto para que possas ter o pão todos os dias em casa. Esta história faz-nos lembrar uma coisa, que nós devemos agradecer tudo aquilo que nós temos, devemos agradecer a Deus, ok? Porque se o Senhor não nos der forças, se o Senhor não der forças aos vossos papás, vocês não vão ter as vossas coisinhas em casa. Se Ele não nos der saúde, nós não vamos poder trabalhar, não vamos podemos estar todos juntos, não é? Então não se esqueçam, tudo o que nós temos, seja bom ou seja mau, nós devemos agradecer ao nosso Senhor, está bem? Vamos lá? Vamos prometer que vamos todos os dias agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Ok? Feliz sábado para vocês.
Quero, portanto, dar as cordiais boas-vindas a todos os irmãos que esta manhã propuseram no seu coração vir à casa do Senhor. Do mesmo modo, também extinguir estes meus boas-vindas aos irmãos que, através da internet, ou não irmãos, nossas visitas, que nos ouvem, portanto, esta manhã. Prezados irmãos, hoje é um dia especial. Não era para eu estar aqui, portanto, porque hoje é o dia da mulher. E então pediram-me para que eu, na verdade, transmitisse a mensagem que estava destinada ao Ministério da Mulher. Mas para falar das mulheres, não podem ser só as mulheres, os homens também conhecem bem as mulheres e podem falar sobre as mulheres. Embora a mensagem desta nossa irmã, a nossa irmã Sheraton Pat McDonald, nome muito estranho, ela, portanto, diz que hoje é o dia da sensibilização contra o abuso e a violência em 2012. Portanto, o pacote de recursos para este sermão é, portanto, movidos de compaixão. E vamos, portanto, irmãos, antes de abrirmos a Sagrada Escritura, e como é meu hábito, vamos colocar nos nossos lugares os olhos fechados e vamos pedir ao Senhor que nos abra o coração para que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração e, portanto, esta mensagem possa ser ouvida, mas também possa ser praticada na nossa vida. Portanto, em silêncio, cada qual no seu local, alguns segundos, vamos fazer, portanto, uma prece ao Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir a Sagrada Escritura no livro de São Mateus, nos versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Portanto, a mensagem desta manhã, irmãos, baseia-se mais no versículo 36. Vendo Jesus as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas. Pesados irmãos, aqui estamos a falar de compaixão. O que é para nós a compaixão? Nós estamos num mundo em que os afazeres diários, portanto, o dia-a-dia, o corre-corre da nossa sociedade, leva-nos muitas vezes a esquecer o que é a compaixão. Nós muitas vezes vemos muita gente sofrer. Estamos, portanto, num momento em que há falta de emprego, em que os casais estão-se a desmoronar, em que, portanto, os filhos desobedecem aos pais, em que não há sensibilidade para a compaixão. Nós, muitas vezes, diz a nossa irmã, que passamos na estrada, e isso ela viu muitas vezes, porque ela é americana e nos Estados Unidos da América isso dá-se muito. Portanto, ela muitas vezes passava na estrada, via alguém sendo abusado, portanto, estava a ser sacrificado, e as pessoas passavam impunes, como se não fosse nada com elas. E ela conta-nos uma experiência muito engraçada, que uma vez ela ia, portanto, para o seu trabalho e via muita gente a olhar para o ar. E quando nós vemos muita gente a olhar para o ar, também olhamos para o ar. E esse nosso irmão olhou para o ar também. E então, diz ela que viu um senhor lá num 12º andar num prédio nos Estados Unidos e estava pronto para se lançar e pôr fim à vida.
E toda a gente estava ali admirada, ninguém fazia nada. Esta nossa irmã começou a orar. Mas ela, quando estava orando, ouvi um senhor que estava ao seu lado dizer assim: se tem que jogar, joga-te agora, porque eu tenho que chegar ao trabalho antes das 9. Portanto, não existe sensibilidade, irmãos. Aquela pessoa queria, na verdade, ver a desgraça do outro para poder chegar ao trabalho cedo. Existe, portanto, no nosso meio e na nossa sociedade essa falta de misericórdia. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. E diz esta nossa irmã que a nossa sociedade, não tendo nada de misericórdia, não tendo nada de compaixão, essa portanto, faceta também existe dentro da igreja. Será que, de facto, nós temos dentro da igreja falta de compaixão? Cada um analisa a si próprio. E ela diz que, na verdade, estamos num mundo em que a correria, toda a gente que tropeça-se, toda a gente quer apanhar o primeiro lugar, toda a gente quer apanhar o emprego que é do outro, toda a gente faz para que seja o primeiro. Será que dentro do nosso meio também não existe isso? Não existem pessoas que se atropelam para apanhar uma outra posição? E, meus irmãos, quando estava ouvindo a escola sabatina, o nosso irmão disse uma coisa que toca muito nesta compaixão. Nós estamos aqui, mas se entrasse aqui alguns drogados, se entrasse algumas meretrizes, nós ficaríamos todos espantados. Porque não, achamos que não é o lugar delas. Que achamos que o lugar delas é lá fora. É, portanto, no meio dos drogados, no meio dos bêbados, no meio, portanto, daqueles que não têm nada que comam. Mas, irmãos, como dizia o nosso irmão muito bem, esta casa é feita para pecadores. E nós, sendo cristãos, o que é cristão? A palavra cristão significa seguidor de Cristo, imitar o que Cristo fez. E diz-nos aqui no texto bíblico que nós lemos que Cristo enchia-se de compaixão. Enchia-se de compaixão pelas pessoas que, na verdade, não tinham carinho, pelas pessoas que, na verdade, estavam marginalizadas pela sociedade, as pessoas que, na verdade, não tinham lugar na casa das que eram mais abastados. E nós hoje, será que fazemos como Jesus fez? Será que nós, ao convidarmos alguém, não convidamos sempre as pessoas que são da nossa esfera de ação? São, portanto, aquelas que nós não nos damos bem? Aquelas com que nós, portanto, podemos desabafar? Irmãos, pensemos um pouco. Nós, muitas vezes, somos egoístas. E no conforto do nosso lar, não há nada que nos faça sair do mesmo para ajudar o próximo. Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus quer de um cristão. Porque nós, sendo cristãos, temos que fazer como Jesus fez. E Jesus, irmãos, passava o dia inteiro. A quê? Em festas, a curar os doentes, a curar o sofrimento daqueles. E ele não olhava a quem curava. Ele não olhava se este merecia ou se não merecia. Ele, portanto, chamava as pessoas ao seu redor, as grandes multidões. E diz-nos a palavra de Deus que ele curava os ansiosos, curava, portanto, os leprosos, curava aqueles que não tinham esperança. E curava até aqueles que, no seu coração, tinham bastante amargura. Lembro-me de Lázaro. Lázaro estava morto. Mas Jesus chegou àquela casa, viu, na verdade, aquela família, Marta e Maria, a chorar. Tinham perdido um irmão. Quem não chora quando perde um irmão? E então diz-nos que Jesus chegou ali e disse: Lázaro não morre. Lázaro não está morto. Lázaro dorme. Mas Lázaro estava morto. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Mas Jesus, nesse momento, sentiu compaixão por aquela família. E então o que é que Jesus fez? Jesus ressuscitou Lázaro. Meus irmãos, existem hoje, na nossa sociedade, lá fora, pessoas que estão precisando do nosso carinho, do nosso afeto. E o que é que nós temos feito? Dentro da nossa igreja, diz a nossa irmã, que existem, portanto, ministérios, e estou-me a lembrar, portanto, do Ministério da Adra e do Ministério das Dorcas. Portanto, existem ministérios que é para esse fim, para fazer bem à sociedade que nos cerca. Mas ela também diz que
Muitas vezes nós pensamos que é só o chefe ou o encarregado ou o ministerial o ministerial, portanto, das Dorcas ou da Adra, que tem esse trabalho. Não é assim, irmãos. Ela pede, portanto, que nós todos desenvolvamos nesse trabalho. E se nós desenvolvemos nesse trabalho, irmãos, podem ter a certeza que Jesus, estando ao nosso lado, nós vamos ver a nossa igreja crescer. Não crescer, talvez, em número, embora isso seja também uma meta de cada irmão, ver a nossa cela cheia, mas crescer em espiritualidade, crescer em amor uns para com os outros. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos no conforto da nossa sala, estamos, portanto, com os nossos pés sobre o sofá. Muitas vezes nós somos adventistas do 7º dia, nós somos adventistas dos 7 dias. E Jesus quer que nós sejamos adventistas dos 7 dias. E nos 7 dias, irmãos, da semana, muitas vezes falta-nos o tempo. Não temos tempo para nada. Não temos tempo para... Porque saímos do trabalho, muitas vezes, e temos o quê? Uma novela para ver, um jogo de futebol talvez para ver, ou uma outra qualquer programa que dê na televisão para fazer. O que é que fazemos? Sentamos no nosso sofá, esticamos as nossas pernas, talvez por uma mesinha que esteja à frente, e vemos o programa de televisão e acabamos por adormecer. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas lá fora não têm um sofá para se deitar? Quantas pessoas lá fora, naquele mesmo momento, onde nós estamos a jantar com a nossa família, não têm um bocado de pão para comer? Pensamos nós nisto? Pensamos nós que, na verdade, por facto de termos todas essas coisas, estamos no conforto do nosso lar, não temos que nos importar com aquilo que se passa ao nosso redor. Jesus, em toda a Bíblia, do princípio até ao fim, ele diz: pratica o bem. Pratica o bem. Se queres entrar na vida eterna, pratica o bem. Não andes, portanto, alheio às coisas dos outros. Não penses só em ti, no eu. Pensa também no teu próximo. O que Deus quer, o que Jesus quer, é uma compaixão ativa da nossa igreja. Uma compaixão que não precisamos dizer assim: coitado daquele pobrezinho. E é isso que nos acontece muitas vezes. Vemos alguém a sofrer e diz: coitado daquela pessoa. Não fazemos nada, irmãos. Esta nossa irmã conta uma experiência. Eu não vou contar todas as experiências que ela conta na sua mensagem, não teria tempo para isso. Os irmãos estariam aqui até às 2 da tarde. Não vou contar todas as experiências, mas vou contar esta, pelo menos, que eu achei relevante. Esta nossa irmã diz que uma vez ia para o trabalho. Aliás, ia buscar o esposo ao trabalho. O esposo, portanto, trabalhava de noite e ela acabou o seu turno e ela ia buscá-lo. E quando ela ia na estrada, houve uma mulher que mandou parar o carro. E sabem que esta nossa irmã está em Chicago, numa grande cidade. Nestas grandes cidades há sempre, até mesmo na nossa há sempre, portanto, aquele problema de parar com um estranho. E então ela pensou na cabeça: eu vou parar, estou sozinha dentro do carro, o que será que me vai acontecer? Será que eu vou cair numa emboscada? Será que, de facto, esta mulher tem alguém escondida para depois me atacar? Ela pensou nisto tudo e seguiu com o carro mais à frente. E então, neste percurso que a mulher levou até onde ela parou o carro, ela curvou os seus olhos, curvou, portanto, a sua face e disse: Senhor, ajuda-me, dá-me luz, dá-me uma ideia que eu possa, portanto, dizer a esta mulher. E, pesados irmãos, conta a ela que essa mulher chegou junto à porta do lado do condutor. Ela tinha essa porta trancada. Ela abriu o vidro do seu lado e então disse: o que é que a senhora deseja? E ela depois reparou que esta mulher tinha sido maltratada em casa pelo seu marido. E o seu marido, portanto, com um próprio martelo, esmagou-lhe o pé. E esta mulher cambaleava na rua. Ela então chegou a uma altura que teve a coragem de dizer: basta. E foi à assistência social. E a assistência social indicou-lhe um lar onde ela pudesse ir. E era muito distante esse lar. E então ela contou toda esta história a esta nossa irmã. Esta nossa irmã hesitou. Esta nossa irmã disse assim: olhe, o meu marido
trabalha 2 quarteirões aqui embaixo. Portanto, estão uns 300 metros aqui abaixo. Eu vou parar lá o carro para pescá-lo. A senhora que encaminha-se até lá. E depois conta-nos esta irmã que arrancou o carro, andou com o carro e por retrovisor concebi que aquela mulher mal podia andar. Mas a sua angústia era tanta, o seu sofrimento era tanto que ela queria deixar de sofrer. E então ela queria, portanto, chegar a essa cidade onde tinha esse orfanato, onde ela ia passar o resto da sua vida. Ela estava grávida, onde ela também ia ter o seu bebê em paz. Então esta nossa irmã conta-nos que chegou ali ao pé do seu marido, contou a história ao seu marido. O seu marido já tinha sido assaltado, numas condições semelhantes. O seu marido, portanto, perguntou-lhe se ela tinha orado a Deus. Ela disse que tinha posto o caso nas mãos de Deus. Pegaram nesta senhora, levaram ela a uma cidade bastante distante, puseram-na nesse abrigo, deram-lhe algum dinheiro e vieram embora. E então esta irmã faz uma pergunta: será que eu agi bem? Esta irmã pergunta-nos assim: será de facto que eu, na minha consciência, acho que agi bem? Em primeiro lugar, ela diz que duvidou. Duvidou que tivesse, portanto, alguém ali que lhe fizesse alguma emboscada e que lhe, portanto, roubasse ou que lhe fizesse qualquer malefício. Mas isso acontece com qualquer um de nós. Nós somos humanos. E sei o que é isso de pararmos no carro para tomarmos uma senhora que nós não conhecemos. Mas ela colocou tudo nas mãos de Deus. E essa mulher, embora andasse 300 metros a pé, que ela não devia ter feito isso, diz ela depois viu que essa mulher era sincera e foi levá-la a esse abrigo e ela ficou assim aí. Talvez algum de nós passasse por essa mulher e não parasse. Talvez algum de nós passasse por essa mulher que mandou-nos parar e nós dissemos assim: tenho que estar a casa a estas horas, não posso parar. Talvez algum de nós dissesse assim: não tenho tempo. Mas, irmãos, a Sagrada Escritura diz que Jesus passava todo o dia, e até tem uma expressão que ele diz: passava noite e dia a curar os enfermos, a atender as pessoas que tinham problemas. Nós, o que é que fazemos, irmãos? Há pessoas que estão a sofrer e que choram todo o dia, diz a nossa irmã. Têm lágrimas porque ninguém nesta sociedade lhes dá um pouco de carinho. Muitas vezes nós pensamos: vou acudir àquela pessoa, não tem nada a comer. Muitas pessoas não querem comer, irmãos. Muitas pessoas não se preocupam tanto com a comida. As pessoas querem uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Diz-nos esta nossa irmã, eu achei curiosa esta frase: desde que na Igreja de Deus não existe misericórdia, reparem, vou repetir, dentro da Igreja de Deus, se não existir misericórdia, nenhum de nós está apto para dar um estudo bíblico a quem quer que seja. Porque nós, quando darmos um estudo bíblico, irmãos, temos que ter misericórdia no nosso coração. Jesus curava as pessoas sem dar estudos bíblicos, embora ele falasse sempre que era o Salvador do mundo. Mas Jesus não se preocupava com essa frase. Jesus, portanto, procurava sempre curar, sempre, portanto, satisfazer os necessitados. E nós perguntamos esta manhã: porquê é que a nossa igreja não cresce? Porquê é que a nossa igreja não cresce, irmãos? Porque falta-nos o amor. Falta-nos, portanto, o amor. Falta-nos... Todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Todos nós queremos que Jesus vai voltar. Nós somos adventistas, se perguntar aos irmãos todos, dizem: eu creio que Jesus vai voltar. Todos nós queremos que Jesus vai voltar. Mas Jesus faz uma demonstração daqueles que quer salvar. Ele então diz que porá uns à sua direita e uns à sua esquerda, e simbolicamente. E então dirá àqueles que estão à sua direita: vindes benditos do meu Pai, porquê? Porque tive fome e deste-me de comer. Estava nu e vestiste-me. Estava enfermo e foste-me visitar. Irmãos, já fostes alguma vez ao Hospital dos Marmeleiros? Naquelas corredoras estão dezenas e dezenas de pessoas que já tiveram alta e não têm a família para onde ir. Estão ali dezenas e dezenas de pessoas à espera de um carinho de alguém.
Eu falo por mim mesmo. O que é que eu tenho feito? O que é que nós temos feito para essas pessoas? Pessoas que sintam-se marginalizadas da nossa sociedade. Pessoas que estão lá precisando de uma palavra. Comida eles têm, o hospital dá-lhes comida. Mas estão esperando de uma palavra de conforto. E nós, no conforto do nosso bem-estar, no conforto, portanto, da nossa casa, nós não fazemos nada. Eu queria terminar este sermão, ele é longo, portanto, tinha muito mais coisas a dizer, mas a nossa hora vai um pouco avançada. Queria, portanto, que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 58, e com estas palavras eu hei de terminar esta meditação. Jeremias 58, aliás, Isaías, desculpa. Isaías 58, capítulo, versículo 1 e 2, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Agora o versículo 6 em diante. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Agora vem uma promessa, versículo 8. Se fizeres isso, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Promessa linda, irmãos. Promessa linda que Isaías está aqui, que Deus, aliás, através do profeta Isaías, está aqui a nos transmitir esta manhã. O Senhor, de ponta a ponta da Bíblia, como eu disse há pouco, quer que nós sejamos, o quê? Alheios àquilo que se passa? Alheios à dor do nosso irmão? Não, que sejamos compassivos, irmãos. E para nós podermos ser compassivos, não há apenas dizer-me assim: eu tenho dó daquele irmão. Porque a compaixão faz-nos agir. A compaixão leva-nos, portanto, a chegar ao pé dessa pessoa. E sabem quem é o maior beneficiado da compaixão? Sou eu. O que é que diz ali o texto? O que é que diz? A tua cura. Versículo 8 diz: então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Nós estamos doentes, irmãos. Estamos doentes se não fizermos isto que a Sagrada Escritura está dizendo. A cura está em Jesus Cristo. Se esta manhã está aqui alguém que se senta marginalizado por algum irmão, ou senta-se marginalizado pela sociedade, irmãos, lembrem-se que Jesus está pronto para vos receber. Jesus, portanto, está pronto para vos aceitar. Não se importem, portanto, com o homem. Nós somos miseráveis, somos pecadores. Mas recordem que Jesus veio a este mundo. E não é como aqueles que dizem assim: eu sou maior que aquele irmão. Eu sou, portanto, tenho mais educação ou mais instrução. Conheço melhor que aquele irmão. Sabem uma coisa? Houve dois seres que são causadores, portanto, de tudo o que é de bom e de tudo o que é de mal. Jesus e Satanás. O que Satanás disse? Eu subirei ao céu. Eu serei maior que as estrelas. O que Satanás disse? Satanás disse: eu subirei. Eu serei maior que as alturas. O que Jesus disse? Eu descerei. Eu descerei aqui esta terra.
Eu farei escravo, eu vou ser açoitado, eu vou, portanto, morrer por ti, prezado irmão. E Jesus foi até o fundo desta terra, foi até à sepultura. Para quê? Para que tu possas ter a esperança de que, na verdade, Ele está contigo, se assim o quiseres. Se estás sendo marginalizado, irmão, se estás sendo, portanto, posto de parte pela sociedade ou pela igreja, lembra-te que Jesus acolhe-te, que Jesus está contigo. Possa ser esta esperança em todos nós. É o meu desejo esta manhã. Amém. Vamos então finalizar entoando o hino número 420. Cristo temos, a chegado teu irmão, quer que tudo nós devemos, onde ele vem a oração, Oremos. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós acabamos de cantar, Senhor, que Tu és o Deus da compaixão, Tu és o Deus, Senhor, que desceste a este planeta para sofrer, Senhor, e para conhecer, Senhor, o que é o sofrimento dos Teus filhos. Por isso te pedimos, ó Deus, que se existe no nosso coração algum egoísmo, algum altruísmo, Senhor, Tu possas retirá-lo e que nós possamos ser humildes, Senhor, e possamos, na verdade, Senhor, também ser compassivos para aqueles que nos rodeiam, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a exercer, Senhor, a compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a ter, Senhor, dor, Senhor, com aqueles que sofrem. E possamos, ó Pai, quando Tu vieres, Senhor, estarmos dos lados dos escolhidos e que Tu possas, na verdade, Senhor, dar a recompensa eterna, não somente a nós, mas também para aqueles, Senhor, que nos rodeiam, para a nossa família, para aqueles, Senhor, com quem nos contentamos dia a dia. Que nos ajudes, Senhor, e que ponhas na nossa boca as palavras que devemos dizer ao faminto, ou que tem problemas na sua vida, o que sofre, Senhor. Dá-nos, Senhor, o resto de sábado leitoso, na Tua companhia. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém.